E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 23. Repete comigo assim: quando tudo começou. Aqui você vai perceber comigo que aqui foi o pontapé na vida de Davi. Aqui foi onde tudo, na verdade, começou diante de tudo aquilo que Deus queria fazer com ele. 1 Samuel 23, versículo 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava um mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus, e coloque a mão sobre o seu coração. Deus amado, Deus querido, como é bom estar na tua presença, como é bom sentir a tua glória e o teu poder nos cercando. O desejo do meu coração nesta noite é que o teu Espírito, como tem feito nesta casa, possa mais uma vez ter a liberdade de manifestação. Todo e qualquer tipo de pensamento contrário ao teu, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender. Eu quero pedir que o Senhor possa abrir a nossa mente, trazendo-nos um espírito de sabedoria e de intrepidez, para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais o que esse texto quer falar conosco. Me usa, Pai, eu te peço nesta noite, que somente a tua palavra possa ser pregada neste altar. Eu te oro e te agradeço no poder do nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Keila, em hebraico, significa Keilah, significa assembleia, congregação, aquele que reúne. Aquela cidade, ela tinha o nome de Keila, mas ali era uma assembleia, era uma congregação, um lugar importante. Mas eu quero voltar um capítulo atrás, alguns capítulos atrás, antes do 23,
para que você possa entender bem esse texto e você entender o que Deus quer falar conosco. Saul era rei de Israel, automaticamente os filisteus eram adversários de Saul e não de Davi. Até era de Davi, mas Davi não era rei. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, mas Davi estava vivendo um momento de perseguição. Davi estava fugindo da ira de Saul. Então Davi, ele não tinha obrigação nenhuma de ir para Keila, defender uma cidade, um povo, porque a obrigação daquele lugar de estar ali era do rei e não de Davi. Enquanto o rei estava perseguindo Davi, que era apenas um homem que estava fugindo de um rei, se preocupou entendendo que os filisteus estavam atacando algo que era importante para Deus. Então Davi larga tudo que ele estava fazendo, que era fugir de Saul, e vai até Keila libertar uma cidade e um povo que estava sendo saqueado por causa de um propósito muito maior do que aquilo que ele estava vivendo. A Bíblia no capítulo 22, ela diz que Davi está sozinho, está com muita fome, ele vai até Nob, é uma cidade chamada Nob, e ali ele se encontra com um sacerdote chamado Aimeleque. Davi chega ao ponto de dizer o seguinte: me dá pão que eu estou com muita fome. O sacerdote diz: olha, o único pão que eu tenho aqui são os pães consagrados, e eles serão trocados, porque de tempo em tempo os pães da proposição eles eram trocados. Então Davi fala assim: olha, eu preciso comer esse pão. O sacerdote Aimeleque pega aquele pão consagrado e dá para Davi comer. Davi se alimenta. Davi fala assim: eu não tenho nenhuma arma, tu tem alguma arma aí? Aimeleque diz para ele o seguinte: a única coisa que tem aqui é a espada de Golias, o filisteu que você venceu. Davi fala assim: então me dê essa espada. Ele pega a espada de Golias, e a Bíblia continua nos dizendo no mesmo capítulo 22 que ele vai para dentro de uma caverna. Davi até então não tinha nenhum exército. Quando ele se esconde numa caverna chamada Adulão, a Bíblia nos conta que ali a sua família vai ter com ele dentro daquela caverna. Todos os homens endividados, cheios de problemas, aqueles homens eles vão se refugiar na caverna com Davi. A Bíblia diz que chegaram 400 homens. A Bíblia diz que Davi se fez chefe sobre eles. E quando Davi se faz chefe sobre aqueles homens, eu quero que você pegue comigo. Davi tinha uma espada. Aqueles caras ali não tinham armamento nenhum. Eles não tinham nada. A Bíblia diz que quando Davi ele foi lutar contra Golias, no capítulo 17, a Bíblia diz que ele vai com uma funda e com 5 pedras. Ele com uma das pedras, ele taca na cabeça de Golias. Com a própria espada de Golias, ele arranca a espada de Golias, ele corta a cabeça de Golias, ele mata Golias. Então Davi, quando chega dentro de uma caverna e chega aqueles homens todos, ele se faz chefe sobre eles. Aqueles homens não tinham armamento, e Davi começa ali a ensinar aqueles homens como se comportar. Imagino eu, a Bíblia não nos conta, mas eu fico imaginando Davi sentado e pregando a palavra para aqueles homens. Aí de repente vem a notícia para Davi que Keila, a cidade de Keila está sendo atacada e que iam saquear Keila. Mas espera aí, pastor, Davi está sendo perseguido. A função do rei Saul era guerrear por Keila, porque afinal de contas ele era rei, e Keila fazia parte do território de Judá. Então, o que Saul não estava percebendo é que enquanto ele estava gastando força em algo que ele não precisava investir, o povo dele estava sendo destruído e ele não percebia. Talvez hoje Deus possa ter te trazido a esta casa para trazer ao teu coração que por diversas vezes você está gastando energia, forças em coisas que você não tem que gastar, enquanto partes da sua vida, ou talvez da sua família, estão sendo destruídas e você ainda não entendeu isso. Então quando Davi percebe que Keila está sendo atacada, a primeira coisa que Davi faz, Davi consulta a Deus, fala assim: Senhor, eu vou lá guerrear por Keila ou não? E Deus fala assim: vai lá, vai, porque eu, o Senhor,
vou entregar Keila e os filisteus nas tuas mãos. Porque quando a gente lê as escrituras, a gente acha que Davi tinha uma tropa maravilhosa, todo mundo armado até os dentes. Não, nesse momento foi a primeira batalha do exército de Davi. Os caras não tinham armas, eles tinham paus e pedra. Porque você lembra quando Davi venceu Golias? Davi fala para Golias o seguinte, ó: você vem contra mim com espada e com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles chegam em Keila, eles derrotam os filisteus, ele toma posse de todos os gados, de tudo aquilo que estava sendo saqueado. Aí de repente chega uma notícia até os ouvidos de Davi. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero que você coloca para mim 23, versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Coloca o 3. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Aqueles homens estavam dentro da caverna já estavam com medo. Eles estavam dizendo o seguinte: imagina a gente indo lá para a luta. E eu preciso que você nessa noite entenda que o medo faz parte de um processo que você está passando. Vão ter momentos na tua vida que você vai ter medo de encarar alguns desafios. Não ache que você é um medroso. Não pense que você é uma pessoa que não tem coragem. Não, não. O medo, por diversas vezes, ele toma conta de nós. O medo faz parte, porque se você não tivesse medo, você ia enfrentar muitas coisas que você não deveria enfrentar, e talvez você fosse perecer. Então o medo, ele faz parte da sua vida. Só que você precisa entender que o medo, ele vai até um certo ponto. Dali para frente você não pode mais ter medo. Amém. Sabe por quê? Porque você só vai crescer quando você entender que você é capaz de passar além daquilo que a tua mente acredita que você pode. Tem coisas que tem alguns desafios na sua vida que você luta, mas você já luta acreditando que você não vai vencer. E aí provavelmente você não vence. Mas quando você entra num desafio, mesmo com medo, acreditando que você serve a um Deus todo-poderoso, que a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, aí você começa a entender que todos os desafios são possíveis a todo aquele que crê. A palavra de Deus em Provérbios 1,7 diz: teme ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você não teme aos homens. Quando você teme aos homens, é porque você não teme a Deus. Porque quem teme a Deus, não teme aos homens. Eu costumo dizer para as pessoas que andam do meu lado que o meu sucesso não depende do fracasso de ninguém. Você, para ser bem sucedido em alguma coisa, as pessoas não precisam fracassar. Os teus adversários, os teus concorrentes não precisam falir para que você prospere. A tua prosperidade não depende deles, a tua prosperidade depende do Senhor. Amém. Pode os teus concorrentes cada vez mais prosperarem, mas a prosperidade de Deus vai estar sempre sobre a tua vida. Amém. Sempre, 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 sempre. Se você entender quem é o teu Deus. Se o temor do Senhor tomar conta do teu ser, creia no que eu estou te dizendo, porque não sou eu, é a Bíblia. Se o temor do Senhor tomar conta do seu ser, você vai perceber que Deus vai te levar a níveis cada vez maiores. Porque o teu sucesso não depende do fracasso de ninguém. O teu sucesso depende da tua relação com o teu Deus. Quanto mais eu me relaciono, mais eu ouço a voz. Quando eu menos me relaciono, eu não sei ouvir quem Ele é. Quando Eli está Samuel na sua casa, a Bíblia diz que Samuel, o Senhor fala assim: Samuel, Samuel. Ele acorda e vai até Eli e fala assim: opa, tudo bem, Eli? Pode falar. Aí ele fala assim: eu não te chamei, vai dormir. O menino vai dormir de novo. Samuel, Samuel. Aí ele vai até Eli: oi, Eli, você me chamou? Não, eu não te chamei, vai dormir de novo. A terceira vez: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que ele vem até ele e fala assim: oi, Eli, você me chamou? Não, eu não te chamei, o Senhor está te chamando. Sabe por que Samuel não sabia que era o Senhor? Porque até então ele não tinha ouvido a voz de Deus.
Mas depois daquele dia, o Senhor falava com Samuel. E a palavra de Deus diz que quando Samuel morreu, não teve uma palavra que saiu dos lábios de Samuel que não tenha se cumprido em Israel. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quando Davi vai àquela peleja e ele consegue conquistar Keila, a Bíblia diz que vem uma notícia dizendo: Davi, Saul está vindo para cá para cercar a cidade e te prender. Keila era uma cidade onde tinha uma entrada, uma única entrada e uma única saída. Saul disse no seu íntimo: o Senhor me entregou Davi. Preparou um exército enorme e foi até Keila para poder prender Davi ali e matar Davi. Mas eu preciso que você nessa noite creia no teu espírito que aquele que está com você é muito maior do que aquele que está no mundo lutando contra você. Então todas as vezes que os seus inimigos se levantarem contra você, Deus antes vai sempre se pronunciar a você, te dizendo: saia ou fique, porque o teu Deus, Ele é especialista em tratar das pessoas que querem viver em comunhão com Ele. A Bíblia diz que Davi, naquele momento chega um homem, um sacerdote chamado Abiatar, filho de Aimeleque. E a Bíblia é linda, eu preciso que você entenda quem é Abiatar. No capítulo 22, a Bíblia diz que quando Davi vai até Nob, a cidade de Nob, ele se encontra com o sacerdote Aimeleque. A Bíblia diz que quando Davi tem aquele momento com ele, quando ele entrega a espada para Davi, Davi vai embora. Ali tinha um homem chamado Doeg. Repete comigo, Doeg. Doeg, a Bíblia diz que ele era um edomita. Ele era um homem de confiança de Saul. A Bíblia diz que quando aquele homem vê aquela relação de Aimeleque, o sacerdote, com Davi, ele vai lá para Saul e ele fala: Saul, Aimeleque está te traindo. A notícia chega no ouvido de Saul. Eu, quando preparava essa mensagem, o Espírito de Deus falava muito ao meu espírito, dizendo o seguinte: tome cuidado com os Doegs da vida. Tome cuidado com as notícias que chegam aos teus ouvidos. A Bíblia, ela nos ensina que o homem se contamina não pelo que entra, mas sim pelo que sai da boca. Então, a Bíblia diz: tudo que você receber, retém. O que não for bom, você descarta. As notícias vão chegar, a pergunta que você mesmo tem que fazer é: isso traz edificação? Sim, então eu recebo. Vieram com uma notícia para você, para falar de alguém, traz edificação? Não, eu não quero saber desse assunto. Você só se contamina com aquilo que você permite que te contamine. Você não se contamina com coisas que não vão te contaminar se você não permitir. Você está aí? E a Bíblia diz que Doeg fala para Saul que Aimeleque havia ajudado Davi. A Bíblia diz que o rei Saul, ele chama aqueles sacerdotes todos. Para encurtar a história, a Bíblia diz que Saul dá uma ordem para os seus homens matar todos aqueles sacerdotes. Os seus homens não quiseram fazer isso. Saul manda que o próprio Doeg, o próprio caguete, pegasse a espada, e a Bíblia nos conta que naquele dia 85 homens de Deus foram mortos na cidade de Nob. Então, quando Abiatar ele foge, Abiatar conseguiu fugir, e quando ele foge, ele traz um éfode, ele traz uma estola sacerdotal. A Bíblia diz que quando ele chega até Davi, Davi sabe da notícia que está chegando, que Saul está querendo cercar a cidade para poder matar Davi. A primeira coisa que Davi faz, a Bíblia diz que Davi coloca aquele éfode, aquela estola sacerdotal, ele coloca sobre ele, e ele vai consultar a Deus. Quando alguém vai consultar a Deus, ninguém consulta a Deus no meio de uma confusão. As pessoas, quando consultam a Deus, elas consultam na intimidade, no lugar secreto. Talvez no teu espírito você possa estar pensando assim: poxa, mas que pessoas ingratas. Davi acabou de ajudar essas pessoas, e essas pessoas agora vão entregar Davi para Saul.
A Bíblia ela nos ensina o seguinte: não julgueis para não ser. Sabe por que aquele povo lá de Keila estava tendo aquela atitude? Porque o povo de Keila ouviu falar que aqueles homens lá de Nob, que ajudaram Davi, foram mortos. E eles não queriam que acontecesse com eles o que havia acontecido com aqueles sacerdotes. Então toda vez que você receber uma notícia de alguém, não julgue esse alguém por aquilo que você ouviu, porque você não sabe qual é a motivação do coração desse alguém para fazer aquilo. Então quando Davi percebe que ele seria encurralado por Saul, Davi rapidamente ele sai da cidade, e quando a notícia chega até Saul, Saul desiste de procurar Davi. Davi era um homem que estava sendo perseguido, tinha acabado de montar um grupo que ele dizia que era o seu exército, mas que os caras só tinham pau e pedra. Davi estava com os caras que ninguém queria, mas são aqueles caras que ninguém quer, são esses que Deus vai entregar para mim e para você. Deus não vai entregar para a gente, creia nisso, Deus não vai entregar para a gente pessoas que todo mundo quer, porque quando todo mundo quer, muitas portas se abrem para eles, mas quando ninguém quer, são nesses momentos que poucas portas se abrem, e quando essas portas se abrem, essas pessoas são fiéis. A Bíblia nos conta que quando Davi ele sai da caverna de Adulão, a Bíblia conta que Davi tinha 400 homens, pode ler na tua casa, 1 Samuel 22. No capítulo 23, quando ele sai de Keila, Davi está com 600 homens. Eu te pergunto, aonde Davi conseguiu mais 200 homens? Foi em Keila. Enquanto dentro de uma cidade existem pessoas que têm medo, que não conseguem entender o nível de bênção que receberam, tem outros que são fiéis e dão a sua vida por aquela fidelidade. E são esses homens que Deus vai levantar para andar com você e andar comigo. Deus está levantando um exército nesses últimos dias de pessoas fiéis. Enquanto os infiéis correm, glória a Deus. Enquanto a cidade, eles estavam preocupados com medo do rei Saul vir matar, tinha 200 caras ali que disseram, não. O que Davi fez por mim, eu só posso retribuir da mesma forma por ele. O mínimo que eu posso fazer, rei Davi, apesar de ainda não ser rei, mas ele havia sido ungido rei. Rei Davi, o mínimo que eu posso fazer é ir contigo. A partir de hoje, me aceita nesse exército aí. Vão ter pessoas que vão entrar e vão sair da sua vida. Vão ter pessoas que vão entrar e vão caminhar contigo até o final da trajetória. Sabe por quê? Porque existe uma palavra chamada gratidão. Somente quem carrega gratidão no peito consegue entender esta passagem. Quando Jesus me chamou para andar com ele, dá muito trabalho ser pastor. Mas o que ele fez por mim e pela minha família, eu sou um desses 200 de Keila. Às vezes sinto medo, mas eu estou contigo, Deus. Eu estou contigo porque eu sei que o Senhor é meu general. Eu sei que você nunca perdeu uma batalha. E eu sei que se eu estiver inserido no teu exército, por mais difícil que seja, as vitórias sempre vão chegar na minha vida. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi estava sendo perseguido, e eu preciso que você nessa noite, em nome de Jesus, que você tente imaginar uma cena, um exército te perseguindo e tentando te matar, e você recebe uma notícia de que alguém está passando por uma necessidade, e você larga a tua vida para cuidar de alguém que está precisando de você. Quando a gente vai para o livro de Jó, a Bíblia diz que Jó passou por todas as tribulações que ele poderia passar.
Mas a Bíblia nos conta que no último estágio de Jó, a Bíblia diz que Jó, ele orava pelos seus amigos. Jó estava vivendo um momento terrível, e ele, ao invés de pedir por ele estava pedindo pelos seus. É esse tipo de sentimento que o Senhor quer que brote sobre o teu coração. Evangelho nunca foi receber, evangelho sempre foi dar. Evangelho nunca foi ter uma vida plena e feliz sem problema. Se você acredita que servir a Cristo é ter uma vida sem problema, você está no lugar errado. Evangelho sempre foi entrega, é você dizer para Cristo o seguinte: independente do que eu possa viver, do que eu possa passar, eu quero ser um colaborador do teu evangelho na terra, e eu quero salvar muitas e muitas pessoas para o Senhor. Isso é evangelho. Evangelho nunca foi sobre você, evangelho sempre foi sobre Ele. Evangelho nunca foi para o teu bem-estar, mas para que se cumprisse a vontade dEle. Evangelho nunca foi para que você viva e que as pessoas possam te exaltar, mas foi sempre para que você se esconda, para que Ele cresça em você. Davi entendeu que por mais dificuldade que ele estivesse passando, Keila era um lugar onde Deus queria que ele estivesse. Davi pensa no seu espírito: eu não posso estar aqui por mais difícil que seja e ver os meus irmãos lá em Keila sendo saqueados pelos filisteus. Pessoal, vamos nos preparar que essa será a nossa primeira batalha. Tudo que nós aprendemos aqui, mas Davi, nós não aprendemos nada. Aprendemos tudo, porque nós aprendemos a adorar a Deus. Tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos colocar em prática agora nessa batalha. Mas Davi, nós aqui em Judá já temos medo. Imagina indo lutar contra o exército. Ei, eu nunca disse para vocês que vocês não deveriam ter medo. Mas eu estou dizendo para vocês que por mais que vocês tenham medo, a vitória é certa. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele que iniciou um processo, ele não vai parar o processo. Aquele que disse que ia fazer, ele vai fazer. Aquele que determinou, que te tirou do lamaçal e te transportou para o reino do Filho do seu amor, é porque Ele te ama. Hoje os teus olhos não conseguem enxergar o que Ele tem para você, mas só continua caminhando, querido. Toda pessoa, quando ela sai de uma corrida, ela se prepara, tem a linha da largada, mas por diversas vezes ela não consegue ver o final, mas ela sabe que lá vai ter uma linha de chegada, e só aqueles que correm e que acreditam que lá tem uma chegada, que conseguem vencer a prova. Os que ficam parados não conseguem usufruir da bênção. Você consegue entender? Tem muitas pessoas que querem até viver aquilo que Deus tem, mas elas não conseguem dar nem o primeiro passo. O Senhor te trouxe a esta casa para que você dê o primeiro passo, para que você saia daqui entendendo que quando você trabalha para Deus, Ele trabalha para você. Tudo que você faz para o Senhor, Ele faz para você. Aquele exército de Davi, eles eram fiéis ao Senhor. Davi chega ao ponto de falar assim: quem me dera beber da água de Belém. Os caras ouvem aquilo e falam assim: opa, eles saem correndo na madrugada, vão até o arraial do inimigo. Ele chega no meio do arraial do inimigo, ele vai lá em Belém, ele vai na fonte e traz a água que Davi queria beber. Quando a água vem, Davi olha para a água, e Davi derrama a água toda no chão. Aí Davi fala assim: eu não posso beber de uma água que poderia custar sangue inocente. Sabe por que aqueles camaradas, eles faziam qualquer coisa por Davi? Porque eles entenderam que quando a sociedade havia os rejeitado, Davi os amou como ele amava a si mesmo. O que você precisa nesta noite entender? Que as pessoas rejeitadas são essas que serão os seus verdadeiros amigos. Não são aqueles que não precisam de ninguém. Aqueles que precisam, invista neles. Esses não vão te trair. Esses serão fiéis. Porque esses vão ter muito forte aqui a palavra gratidão dentro do peito. Sabe por que Davi,
ele fazia tudo pelo Senhor? Porque Davi sabia que mesmo na sua família, o seu pai o rejeitava. Quer que eu te diga onde? 1 Samuel capítulo 16. O profeta Samuel chega na casa de Davi e fala assim: Jessé, eu vim aqui ungir um filho teu como rei. Cadê os teus filhos? Aí Jessé fala assim: estão todos eles aí. Aí vem Eliabe, um homem forte, bonito, diz a Bíblia. O profeta olha para ele e fala assim: é esse. Aí Deus fala assim: não, Samuel, não é esse. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo lá o coração. Não é esse. Vem Abinadab. Não é esse. Vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. Não é nenhum deles. Mas não é nenhum desses, não. Mas não tem mais nenhum. Ah, tem umzinho. Está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar. A Bíblia diz que quando Davi ele entra, o Espírito do Senhor fala para Samuel: é esse o meu escolhido. Glória a Deus. É esse o meu escolhido. Aleluia. Sabe por quê? Porque enquanto os irmãos estavam preocupados de fazer as coisas para agradar o seu pai, Davi estava cuidando de coisas que ninguém queria cuidar, que é das ovelhas. Aí Deus olha do céu e fala assim: cara, se esse cara que cuida de ovelha cuida desse jeito, vem o urso, ele mata, vem o leão, ele mata por causa de uma ovelha, ele dá a sua vida por causa de uma ovelha, o que esse cara não vai fazer pelas pessoas? Você está aí? Fale menos e faça mais. Prometa menos e ame mais. Não permita que os doegues venham chegar nos teus ouvidos e falar coisas que às vezes você quer ouvir e às vezes até você nem quer, mas você deixa os ouvidos abertos e você se contamina. Mas pastor, como eu vou saber? Simples. Abiatar, me dá a estola sacerdotal aqui. Senhor, os homens querem me entregar ou não? Sim, Davi, eles vão te entregar. Obrigado, Senhor. Senhor, você pode me confirmar se isso é verdade? Eu te confirmo, Davi. Eles vão te entregar. Para que você tenha certeza de uma coisa: consulte ao Senhor. O melhor lugar para você estar é no teu quartinho. Se trancar num lugarzinho bem escondido, só você e Jesus. Esse teu quartinho, de repente, se não for o teu quartinho, pode ser o teu carro, pode ser no trabalho, e comece a mergulhar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sempre vão existir filisteus, sempre vão se levantar para lutar contra você, mas você precisa entender que o seu general é Cristo, e Cristo nunca perdeu uma batalha. A Bíblia diz que o Evangelho, ele é poder, e quando o Evangelho ele entra em ação na vida de um ser humano, isso tem que transformar. Você precisa sentir algo dentro do teu ser que transforme a tua vida. Não saia daqui nesta noite acreditando que você é a mesma pessoa que entrou. Saia daqui com a tua mente transformada, entendendo que por mais difícil que seja, a vitória faz parte da tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.